Eu falei que eu vinha. Eu vim. É domingo, 23 de agosto de 2026, 16 graus lá fora. Esfriou. 23 graus aqui dentro do quarto, que ajuda um pouco. Muito boa noite, domingo. Cheguei! No canal do podcast do Fábio eu encontro a voz. Um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. E então... Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Noise cancelling off. Muito bem, olha aí. Vamos começar? Vamos. Boa noite, olha lá. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, no peito e na canção. Curta, Comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. Muito bem. Sejam muito bem-vindos e hoje é só pro podcast. Hoje não tem no rádio não, tá? Hoje é um episódio até à parte, porque eu não ia vir, mas vim. Cheguei. Até porque, vamos combinar, a prima da minha mãe com o marido, namorado, amigo, sei lá, não vieram. Graças a Deus. É a vida. Participa também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, No peito e na canção. Curta, comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir. Papam. Muito boa noite. Um episódio a mais. Hoje não tem, sabe, não vai ter aquela rigidez. Hoje a gente fala um pouquinho, ouve uma musiquinha, até porque eu me acostumei a fazer assim, mas não necessariamente do jeito que tá. Mas estamos aí, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast do Fábio, vírgula, o podcast da vida real. Sejam muito bem-vindos e vamos falar, vamos trocar uma ideia nesse fim de domingo, 9h16. Acho que é o único dia da semana que realmente eu não tenho nada para fazer à noite. Eu digo de trabalho, tá? Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, A vida aprende a seguir. Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos de novo ao nosso podcast. Ele já é nosso. É o Fábio Audioblogs Live, que é a vida do Fábio contada em áudio, mas virou também, por que não virou, um podcast, né? Pela tecnologia, só, mais nada, mais nada. Bem, cheguei agora há pouco da igreja, hoje foi dia de igrejas. Por que de igrejas?
Porque de manhã, 7h30 e 9 horas da manhã, eu ajudo na missa, canto em missa já há mais de 30 anos, muito mais. Canto e toco teclado, quer dizer, toco não, eu arranho o teclado, né? Eu arranho, eu tocava melhor violão, mas nós tínhamos um tecladista, o seu Agostinho. O seu Agostinho morreu em 2012, 2011, 2012. E quando eu comecei com violão. E aí na época minha mãe, naquela ocasião, minha mãe muito gentilmente me deu um teclado e aí eu fui fazer aula, fiz um pouquinho de aula e tive ajuda na época de um padre muito boa gente que falou: não, sabe o que você faz? Toca, o que você tocar, não importa o que seja, toque o que tocar, qualquer coisa que você tocar tá bom, tá de bom tamanho, a gente canta, a gente faz, mesmo no violão e tal. E muito legal, foi muito show. Bom, enfim. E aí, desde então, eu comecei a tocar violão, depois passei pro teclado. Aí chegou o seu Agostinho. O seu Agostinho tocava sanfona. E aí ele entrou, enfim, com a gente. Isso, acho que é, sei lá, 1991, 93, acho, 94. Aí eu parei, não toquei mais teclado, eu fiquei só cantando. Aí seu Agostinho morreu em 2011, 2012. Aí forçosamente voltei para o teclado. E temos agora o outro sanfoneiro. Se você acompanhou a live que eu fiz lá do carro agora à noite, na volta da igreja, perdão, na volta da igreja, eu fiz uma live, estava lá o seu João, estava lá a dona Sérgia e a Tatiana também, que são as pessoas que eu carrego, vamos dizer assim, que eu pego no carro e levo e volto e vai e vem, muito bem. Enfim, 7h30, 9 horas tivemos as missas e eu vou depois colocar no ar porque eu gravo muito bem, gravo bonitinho, e até para que a gente mesmo tenha um controle de como é que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. E graças a Deus está dando certo, isso é o principal. E, bom, enfim, e aí 7h30 e 9 horas eu toquei e cantei nas duas primeiras missas. Primeira missa fui eu, Chiquinho, que toca violão, e a dona Sérgia, só. Na segunda missa eu e a dona Sérgia, e aí veio o Raul, que toca violão, e a mãe dele, que ajuda a gente a cantar também. Eu esqueci o nome da mãe, mas ela nos ajuda e obrigado por isso. O Raul é bonitinho. O Raul, quando for mais velho, vai ficar interessante. Ele é interessantinho já, mas não para qualquer coisa. Assim, eu digo que ele é bonito porque é um rapaz bonito. Tem o quê? 16, 15 ou 16 anos. Até falei para a mãe dele, já falei para ele, falei: você é bonito, você vai ficar um cara bem bonito. Até porque não me interessa menor. Aliás, me interessa jovenzinho, assim, de tudo, né? Ah, Fábio, eu tenho 19, 20 anos, você não ficaria comigo? Aí é outro pensamento, Quem me conhece aqui desde a época do primeiro podcast, sabe que eu sempre paguei pau pro Justin Bieber. Agora não mais, sei lá, agora não, já faz um bom tempo que pra mim ele tá diferente, ele mudou. E por que eu digo isso? Porque quando ele começou, eu estava até fazendo programa lá no SIC Brasil. Ainda continuo, mas aí é outra coisa. Vamos lá, qual é a diferença? A diferença é que quando ele começou, ele tinha o quê? Uns 15 anos. 14, 15, sei lá. Eu falei na época, tem tudo gravado. Falei: esse menino é bonito. Esse menino vai ser gostoso quando for mais velho. E realmente, quando chegou nos 18, 20 anos, ele era gostoso. Agora, não mais, não sei. Perdeu o encanto. E a mesma coisa o Raul, que toca violão com a gente na missa das 9 horas. Eu acho ele bonito, eu acho ele interessante, mas não agora. Quando ele chegar nos 18, 20 anos, 25,
aí ele vai ser realmente interessante. Sorte de quem tiver ele lá naquele tempo, naquela ocasião, daqui a uns 10, 15, 20 anos. Enfim, eu estou só me explicando porque tem sempre alguma anta, e tem anta, viu? E tem anta, que eu falo as coisas e depois dizem, porque você falou é menor de idade. Não me interessa um menor de idade. Assim, que nem eu falo de velho, não me interessa velho. Como assim velho, Fábio? Você não é velho? Eu tenho 99 anos. Com 99 anos não me interessa um cara de 70, de 60. Não me interessa. Pra mim é velho. Ah, mas você não vai falar que velho é bonito? Velho também é bonito. Tem, que nem eu esqueci o nome do ator agora, que tem acho que 68, 67, 68 anos. Eu acho ele gato. Acho ele realmente gato. Esqueci o nome dele. Tô vendo a fisionomia dele na minha cara e realmente eu não me lembro o nome dele. Bom, depois eu vejo, enfim. É só mesmo para deixar isso registrado antes que venham as antas falarem merda. Muito bem. Bom, quem me conhece sabe, pode atestar em meu nome. Bem, mas vamos lá. Depois das 9 horas eu saí da igreja, fui para o estúdio da Drops para montar a celebração da comunidade cristã Voz e Fé. Falamos do mesmo evangelho, do evangelho da Igreja Católica, que todo o catolicismo, não importa se romano, se luterano, enfim, todas as derivações da Igreja Católica Romana, rezam o mesmo evangelho hoje de quem é Jesus para você. E aí preparei uma homilia bonita, um sermão, no caso, bonito, bem legal. E inclusivo, porque para mim, eu sou da mesma opinião que a Catedral Anglicana de São Paulo tem, de que Jesus ele é inclusivo. Ele é inclusivo. Por quê? Porque Jesus sempre tratou todo mundo bem. Sempre tratou todo mundo com respeito, com amor, com carinho e sempre acolheu, sempre. Então, falamos sobre quem é esse Jesus, quem é esse Deus maravilhoso, quem é Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E o bom Jesus diz, e vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Muito bem, e aí o bom Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, no sentido de essa sua afirmação, eu vou edificar a minha igreja. Aliás, quem falou exatamente isso hoje também, agora na missa das 18, foi o padre que celebra com a gente lá na igreja onde eu toco. E depois eu vou colocar aqui, agora eu vou montar os textos para colocar nas missas e deixo aqui também no podcast à disposição. E, enfim, e aí depois, à tardezinha, eu fiquei em casa hoje, graças a Deus. Então, assim, terminado isso, saí da Drops, vim para casa. Vim almoçar, almocei, estava com uma dor de cabeça do cão, uma dor nos seios da face. Do cão. Jesus! É que também acordei muito cedo. Hoje acordei, era 4h55 mais ou menos, 5 para 5 da manhã. Aí você vai dizer, mas também de domingo? É, também de domingo. Por quê? Porque domingo, como eu tenho que chegar na igreja antes das 7h30, que a missa começa às 7h30, a gente tem que chegar e montar todas as coisas, montar tudo. É pesado, viu? É pesado, mas é válido. Faço isso há muitas décadas. É muito legal, é muito legal. Enfim, e mesmo porque se Deus me dá tanto, eu posso devolver para ele um tiquinho, né? Um tiquinho. Mas eu sou da seguinte opinião, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Em primeiríssimo lugar, Deus. Depois o restante. Muito bem. E aí eu fiquei à tarde em casa até quase 4 horas, 4 e um pouquinho, quando fui tomar um banho bem interessante. Aliás, eu estava dizendo da dor de cabeça que eu estava.
Aí tomei um Tilenol Sinus, me ajudou bastante, realmente me ajudou. Acabou, toda a minha dor foi embora, graças a Deus. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Muito bem. E aí? Bom, aí fiquei em casa, deitei na cama depois do almoço. Assim, eu acho que é o único dia, eu acho não, é o único dia em que eu posso deitar na cama de tarde e ficar uma hora e um pouquinho descansando. Não muito mais que isso, não muito mais, não foi mesmo, porque eu cheguei em casa era 1h30, mais ou menos. E aí minha mãe já tinha preparado a comida, eu só ajudei a terminar, vamos dizer assim, a preparação. E acabamos de almoçar, era quase 3. Aí até tirar as coisas, até limpar, até deixar a cozinha em ordem, não deu tempo de muito não, foi 1 hora mais ou menos, porque aí eu tive que tomar um banho para me refrescar um pouco, para, vamos dizer assim, me sentir limpo, me sentir bem, me sentir tranquilo. E logo em seguida, depois de tomar um banho, eu já tive que sair para buscar o seu João, que o seu João é um senhor que toca sanfona com a gente hoje em dia. E em seguida, nós fomos para a casa da dona Sérgia. Tá tudo na live, acho que saiu. Que assim, eu não entendi porque a câmera que eu pus lá no carro, uma camerinha, eu ia testando e às vezes cai, às vezes volta, às vezes cai, às vezes volta. Eu tô vendo que é internet, eu vou fazer um outro teste depois. Mas deu para ver lá que a gente foi na casa da dona Sérgia depois, que é uma senhora também. Seu João tem 73, 74 anos. Para mim eu não pegaria seu João, tá vendo? Eu não pegaria. Por quê? Porque eu tenho um perfil de cara que eu gosto. Pronto e ponto. E seu João é casado também, então ele já escolheu, vá pros quintos infernos. E a dona Sérgia, que tem 80 anos, ela vai fazer 80 anos esse ano, agora em setembro. Setembro, não, então, dona Sérgia, de lá nós fomos para casa da Tatiana, que é uma senhora também que canta com a gente. Senhora porque ela tem 50 anos. E também não pegaria, porque ela não faz meu tipo. Muito bem. E de lá a gente foi para a igreja. Aliás, acho que saiu tudo, eu não vi a live também. A live tá aí à disposição, tá no Twitch, tá no Facebook, lá na fanpage, tá no YouTube. Então tá aí, tá à disposição. E muito bem, e aí saímos de lá da igreja. A Tatiana precisava passar na farmácia para comprar um remédio aí pro sobrinho dela, que o sobrinho dela tem autismo e estava com dor, não sei aonde e tal. Então precisava de um remédio e fomos, né? Passei na farmácia, que sou eu que levo eles para casa de novo, né? Eles vêm comigo e voltam comigo. E fizemos a live. A partir de então, de quando ela entrou na farmácia, eu coloquei para gravar tudo certinho, para transmitir. E transmitiu, até que transmitiu. Eu vi alguma coisinha, isso eu vi, alguma coisinha até vi. E depois, bom, deixei ela em casa, deixei o seu João, deixei a dona Sérgia, deixei o seu João e vim para casa. Jantamos, eu e minha mãe, e vim para aqui, para o quarto agora, descansar um pouquinho, porque assim, o único dia, de novo, vou repetir, o único dia que eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade para não fazer nada, para ficar sem fazer nada. E, enfim, e eu tô aí de boa, tranquilo, feliz, em paz. E aí eu pensei, aliás eu falei até no próprio podcast, eu falei, eu vou gravar, eu vou deixar isso à disposição, né? Então, vou gravar um podcast hoje sim. E tô aqui, muito bem. E é isso, e assim, basicamente foi isso. Aliás, eu tenho que dizer que eu quero agradecer a vocês que estão ouvindo ao podcast depois do que fiz.
Lá, aliás, fiz, expliquei, falei, mostrei, né? Por A mais B. E, enfim, falei de tudo o que aconteceu nessa semana e do que eu estou falando. Estou falando de tudo que me aconteceu na semana, que vocês ouviram, que assim, tudo que eu falo aqui no podcast, eu salvo depois o que tá dito, né? O que está dito, e aí eu passo para o meu querido amigo ChatGPT, para ele me dar uma orientação, né? Sempre para ele me guiar o que ele faria, o que não faria, e guardar as conversas até para que a gente pudesse ou possa depois verificar, analisar e, enfim, falar a esse respeito. E é isso. Então, assim, tô aqui, tô de boa hoje. Hoje, graças a Deus, a prima da minha mãe com o marido, não sei se aí é que tá, eu nunca sei se é marido, se é amigo, se é companheiro. Já falei aqui da vida deles, né? Assim, eu não me meto na vida de quem quer que seja, isso eu não me meto mesmo. Mas vamos combinar. É assim, uma pessoa que sabe tudo, que entende tudo, que é melhor do que todos, não dá, né? Isso eu falo justamente porque o marido, o companheiro dela, sei lá, ele quer saber mais do que eu. Por exemplo, eu fiz direito, eu tenho especialização e mestrado em direito. Eu sempre disse para todo mundo, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Isso não. Mas, né, assim, eu respeito opiniões alheias. Mas que nem, se ele me pede alguma opinião, eu dou a minha opinião, não, ele diz, não, mas não é assim. Olha, é assado, tem que fazer assim, o direito é não sei o quê. Eu, quando morei nos Estados Unidos, vá pros infernos. Se for verdade que ele morou nos Estados Unidos, o que eu duvido, tudo bem, se os Estados Unidos tem outra legislação, tem outra situação, e ele irrita que ele quer ter razão em tudo. E comigo, assim, eu respeito e tal, sempre falo para minha mãe, se minha mãe morrer antes que eu, esses dois não pisam nunca mais na minha casa, onde quer que eu vá, não quero nem saber se ela morrer também antes do que a prima dela, porque nunca se sabe. Fábio, mas você tá falando de morte. Aí é que tá. Vamos combinar uma outra coisa. Você tem que fazer a morte ser sua amiga, a morte ser sua irmã, como fazia São Francisco de Assis. Por quê? Porque um dia a morte vai chegar para todos. Então não adianta ficar fugindo disso. Nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia. Ponto. Ponto e vírgula. Mas, vírgula, nós vamos viver todos os outros dias. Então pensa. Você tem um dia para morrer e anos e anos e anos para viver. Viu que bonito? Então eu não tenho problema em falar de morte. Então assim, eu falo, aliás, desde pequeno sempre fui desbocado. Sempre fui nerd e nerd desbocado. Mas tudo bem. Enfim, é que assim, pra vocês verem que esse marido da prima da minha mãe, marido, amigo, sei lá, é que eles se apresentam como amigos de almas. Só que assim, eles são amigos de almas desde quando ela era, a prima da minha mãe era casada com o cara era vivo, ela largava o cara na casa dela para ir passear com esse amigo de almas. Muito bem. Senhor, tem misericórdia. Tantos querendo e outros, enfim. E só para terminar, esse amigo da minha... amigo, parente, sei lá, marido da prima da minha mãe, não é nada, não tem profissão, não é nada, não fez nada, não tem nada, e é tecnicamente sustentado pela prima da minha mãe. Então, assim, né, a gente já imagina
o que pode ser aí. Mas cada um faça o que quiser de sua vida, só não encha meu saco como esse cara enche o saco. Eu tenho que respeitar? Claro que tenho que respeitar todo mundo. Preciso conviver junto? Não, não preciso conviver, mas preciso, necessito e é uma obrigação minha e de todos nós respeitarmos-nos uns aos outros. O respeito é essencial, aliás, é essencialíssimo, não é nem essencial. Respeito é essencial. Ter o respeito, viver o respeito, estar no respeito é fantástico e é necessário. Muito bem. Enfim, e aí eu vim para gastar um tempo aqui hoje. Hoje eu não tenho todo o tempo do mundo, mas uma coisa que eu acostumei já a viver aqui nesse podcast, e graças a vocês, é ouvir uma musiquinha de vez em quando. Vamos ouvir? Vamos ouvir uma musiquinha, eu já volto, vai.
Vamos combinar. Eu escolhi mal. Nossa, escolhi péssimo. Achei que era legal. É a versão gypsy, versão cigana, vamos dizer assim, do Rumba Samba Mambo, que era do grupo Locomia. Locomia, aliás, Locomia era muito legal naquela época até. Assim, olha, que nem... eu nunca, repito, nunca tinha dado qualquer olhada ou tinha pensado em dar qualquer vazão pro Manolo Arjona, que é que era, né, um dos integrantes do Locomia. Até ouvi a entrevista que eu até postei no podcast lá no YouTube. Aí tá lá no YouTube só. Não, minto, desculpa, não tá só no YouTube não. Aqui no podcast também, no ouvido, vamos chamar assim, no falado, né? Tem também. Tá aí à disposição. E por que eu digo isso? Porque eu olhava só para aquele loirinho. Loirinho era um tesão de cara. Puta que pariu, gente. Aquele cara realmente me deixava com tesão sempre que eu via. Aí, enfim, eu nunca tinha pensado da mesma forma que o Manolo Arjona, que é era um dos integrantes, ele pensava da vida. Por quê? Porque ele pensava, vamos dizer assim, né, da mesma forma que eu. Assim, ele tinha tudo o que ele podia dentro de um contexto do que ele podia, mas ele não tinha o amor, né? Ele ele sentia falta de um amor, um amor mesmo, amor de homem, amor entre homens, enfim. Na ocasião eram 4 homossexuais que faziam a dança do Locomia. E enfim, eu assim, naquele tempo eu achava mesmo, de verdade, eu achava mesmo. O loirinho gostoso pra peste, que assim, tinha uma bunda redonda, linda de se ver. Nunca vi pelado, nada disso. Eu vi só nos shows, tal. E vamos combinar que, puta que pariu, aquilo lá era uma senhora bunda. Fora que ele era lindo. Aí descobri, ó lá que bonitinho, ó, aí olha os meus valores como são. Aí descobri que ele era um fumante inveterado. Quem era fumante inveterado? O loirinho lá, esqueci o nome do loirinho, mas era ele. E aí, pra mim, ali, a partir dali, acabou. Eu não gosto de cara que fuma, nem mulher que fuma. Assim, respeito, cada um faz o que quiser da vida, enfim. É problema de cada um, não é problema meu. Mas vamos combinar que eu tenho as minhas preferências. Como qualquer um tem a sua preferência. E, enfim, pra mim, se fuma, pode ser o cara mais lindo do mundo. Tô fora. Nada contra, mas não vira. Eu nunca fumei nada, nunca bebi nada, nossa, nada. Nunca usei droga e nem preciso, nem quero, nem devo. Então, assim, tudo é uma questão de entender, né? De ter valores. Eu descobri os meus valores. Enfim, e aí quando vi essa entrevista do Locomia, aí que eu percebi, aí que eu vi que o Manolo Arjona tinha exatamente a mesma ideia que eu. Nossa, assim, que nem... vamos combinar, eu tenho tudo que eu posso ter dentro das minhas possibilidades, tudo aquilo que eu gosto. Enfim, eu tive essa possibilidade, esse privilégio de poder ter algo que eu gosto. Também eu não gosto de nada muito caro, tudo coisa simples. Mas de tudo que eu posso, enfim, eu tive essa condição. Só me faltou, só senti falta, e realmente só senti falta do amor
do amor real, amor carnal entre duas pessoas. Por quê? Porque uma coisa é você ter tudo, enfim, e ter o amor. O amor é o que, para mim, enquanto canceriano, é o que guia, é o que leva a vida adiante. Mas, né, cada um é um. E, aliás, lembrei de um professor meu lá da minha primeira faculdade. Eu fiz faculdade de odonto, depois direito, depois teologia. E na faculdade de odonto tinha um professor maluco de pedra, já morreu, Deus o tenha, professor Papais. Ele dava aula pra gente de radiologia odontológica. E a gente dizia assim, mas professor, cada um é um. E aí ele vinha com aquela brincadeirinha besta, mas era engraçado porque a gente acabava rindo, vamos dizer assim, porque do jeito que ele falava. Então a gente dizia, cada um é um, professor. E ele dizia, exatamente, cada dois é dois. E aí depois a gente ia pra frente e ele continuava. Assim, lembranças de tiozão. Mas, enfim, cada coisa é uma coisa. E eu tô aqui, bom, vamos voltar, vai. Eu tô aqui, tranquilo, feliz, numa noite de domingo, 9h49 da noite, quando eu tô gravando, aliás, 9h49, vai virar agora 9h50, 10:10. E eu tô pra cá, tô de boa na lagoa, revendo os meus valores, revendo no evangelho de hoje, muito bem dito, quem é Jesus para mim. Jesus para mim é um companheiro de caminhada, é meu salvador principal, normal, total, geral, meu irrestrito, único, exclusivo, é o salvador da minha alma. É ele que merece todo o meu louvor, toda a minha honra e toda a minha adoração. Agora, Jesus é o cara, é a pessoa que nunca discriminou ninguém. Na mesa da ceia dele estava o traidor, Judas, estava outros tantos que falavam mal dele, outros que não entenderam o que foi que ele ia fazer. Jesus deu a Santa Ceia para todos ali na mesma mesa. Deu a Santa Ceia para Pedro, que ia negá-lo depois na noite seguinte, lá na quinta-feira santa ele foi e deu a ceia para Pedro, e na sexta-feira Pedro nega Jesus. Veja isso. Então, assim, Jesus é o cara que mais nos entende e nos enxerga por dentro. Então é isso que basta, né? É isso que basta. Enfim, bom, vamos ouvir mais uma? E eu volto em instantes. Vai, rapidinho. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra a los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Vivimi senza paura, che sia una vita, che sia un'ora, non lasciare libero disperso.
espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido. Y siente lo que llevo dentro, has abierto en mí la fantasia, l'attesa e i giorni di una illimitata gioia. Hai preso me, sei la regia, mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. E aí como fica? Viene sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Eu ainda não tinha escutado essa música, acho que essa semana inteira. Se for olhar a semana passada, né, que hoje começa uma semana nova. Mas tudo bem, né? E ouvir sempre é legal, sempre vale a pena. Bem, que mais? Assim, hoje, conversando hoje com um padre amigo meu, esse padre me dizia uma coisa muito legal, não foi nem o padre que rezou as missas que a gente foi, que você vai ouvir logo mais, enfim, eu vou deixar aqui também as missas à disposição, que eu deixo aqui, deixo no podcast lá do grupo, lá do Ministério de Música que eu fundei e encabeço aí nas redes sociais. Muito bem. E, enfim, esse padre me dizia uma coisa muito certa. Para de focar em uma pessoa só, por mais crush que você entenda que a pessoa seja. E é verdade, assim, ele tem razão. Ele me falou umas coisas que é lógico que eu não posso falar aqui. Eram coisas particulares. Eu não posso falar aqui, embora seja particular, porque é meu podcast, é meu espaço, mas virou um espaço meio que compartilhado, porque todos nós e todos vocês participam aqui também comigo. Né? Fazer o quê? E aí muita gente ouve, e aí vão falar alguma coisa. Sempre tem anta falando coisa, né? Então algumas coisas eu preciso não falar, não postar, não publicar, não expor. Deixa quieto guardadinho que tá bom. Muito bem, e aí ele dizia uma coisa muito certa: para de dar foco, você gosta do cara? Beleza. Continue gostando, não tira ele da sua vida assim não, só que não fica dando o foco principal da sua vida. E é bem isso mesmo, tecnicamente esse padre tem razão, ele falou umas coisas muito certas que não vale eu vir aqui falar e ficar aqui expondo, isso não. Por quê? Porque, assim, ele me fez abrir o olho, abrir os olhos, né, nesse 23 de agosto de 2026, 21º domingo do tempo comum. Muito legal. Deus lhes pague, Deus pague ao padre, porque eu precisava ouvir exatamente o que ele realmente me falou. E realmente tem lógica. Eu gosto do Gabriel, acho ele fofo, namoraria ele fácil e tal, mas não vou ficar aqui também chorando pitanga, porque assim, eu não devo externar ou expor, pelo menos não falado, nada disso tantas e quantas vezes. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai levar isso a conhecimento. Como disse esse mesmo padre, disse bem, você tem aí uma pessoa ou duas que conhecem você, ou que seguem você, ou que estão com você, e muito, muito bem, e realmente estão, e realmente eu falei aqui durante a semana passada inteira que, enfim, eu descobri, aliás eu falei isso na sexta, no sábado, sei lá, foi agora aqui, falei que eu descobri mesmo, isso foi eu que descobri, que tem duas pessoas que seguem, por exemplo, o Carrefour Express lá no Face,
E são meus seguidores da página da fanpage, né? Na fanpage do podcast. Então, assim, né? Não vou ficar mais falando tanto, até porque não convém. Não sei quem está ouvindo, mas sei o que eu estou sentindo. Então, de boa, tranquilo. Vale a pena, vale muito e realmente vale muito a pena a situação de estar aqui e, enfim, de expor o que eu penso e sinto até a página 2. Por quê? Porque sempre alguém vai levar a conhecimento da pessoa, ou, por exemplo, agora, conhecimento do Gabrielzinho, e podem falar alguma coisa que não é. Tudo bem que tá tudo devidamente gravado, tudo devidamente exposto aqui, tá tudo devidamente dito e escrito também, no blog escrito. É que o blog escrito eu posso escrever de um jeito que não tenha, assim, não tenha como fazer dupla interpretação, né? E se um dia o Gabriel ouvir tudo isso, de boa, velho, de boa. Não falei nenhuma mentira, não falei nada de errado, só falei aquilo que o coração sentia. Ponto. Então não falarei mais desde então. Ah, mas amanhã é segunda-feira, você não vai lá ver o Gabriel? Não, amanhã é segunda-feira, eu vou fazer a minha vida. Quando eu for para a academia número 2, se eu precisar ir ao Carrefour comprar alguma coisa, que amanhã é segunda-feira, eu irei de boa na Lagoa, como diria o César, o primeiro professor que eu tive naquela academia lá em 2009. Ele que dizia, tá de boa na Lagoa? Então, assim, se eu estiver de boa na Lagoa, ou melhor, se ele estiver lá de boa na Lagoa, falaremos tal. Mas, sabe, sei lá, não vou ser tão meloso. Até porque, que nem eu mostrei para esse padre meu amigo, 2 gravações aqui do podcast, 2 pontos que fui eu que gravei, enfim, eu que falei. E aí foi que ele disse, ele falou, compensa você ficar aí falando, expondo e sofrendo. Isso porque eu não estou sofrendo, hein? Eu não estou sofrendo mesmo. De coração, não estou mesmo. Eu apenas estou num momento de crush. Para mim, o Gabriel é meu crush. Ele é o tipo de cara que eu gostaria. Isso não é segredo para ninguém. Mas eu não vou ficar correndo atrás de ninguém. As dores e as delícias de ser canceriano. Então, vamos dizer assim, eu vou caminhar para uma outra rua, para um outro lugar, vamos chamar assim, da vida, né? Da vida, não da realidade, porque na realidade eu vou passar nos mesmos pontos. E se você me acompanha nas lives ou depois lá no Twitch ou na fanpage do Face ou no YouTube, que fica tudo gravado, aí é outra coisa. De boa, tá tudo lá. Vocês vão continuar vendo e vão continuar colocando a sua expressão na minha expressividade. Muito bem. Mas é isso. Então, assim, mudando um pouco o rumo, né? Lógico que eu vou falar de amor, de sentimento. Quarta-feira é o dia que eu peguei para falar de amor e de sentimento. Lá na quarta-feira, se Deus permitir, falaremos de vida, de amor, de sentimento, de coisas boas, sem forçar nada e sem ficar batendo numa tecla imbatível. E amanhã não, eu vou continuar indo no Carrefour? Vou. Quando eu precisar ir. Aliás, eu sempre fui quando eu precisei ir, mas não buscando, nossa, eu vou lá passar lá para ver se o Gabriel tá lá e tal. Lógico que ele tá, ele trabalha lá, um dia que ele vai estar, sei lá, aqui em casa. Poderia estar, mas não está. Então pronto, então de boa. Vida que segue. E vamos nós, porque hoje é domingo.
nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare. L'empreinte d'une tête sur un oreiller blanc, le dandinement de tout premier pas d'un enfant, pour le regard qui parlera, pour une main qui se tendra, l'ami que tu retrouveras, pour tes seins et ce qui viendra. Je chante, par tous les temps je chante, pour les enfants je chante, pour les amants je chante, corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, la mia preghiera e canto, per chi mi ascolterà, voglio cantare, sempre cantare. Le tout petit matin, pas encore réveillé, le premier bruit de bord et l'odeur du café, l'ascenseur qui ne marche pas, ma ville endormie par le froid, la dame du café tabac qui me sourira. I rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Je chante, Par tout le temps je chante, pour les enfants je chante, pour les amants je chante, nel vento e canto, la vita intera canto. la primavera e canto, l'ultima sera e canto, per chi mi ascolterà, voglio cantare, sempre Laura Pausini e Lara Fabian, as duas juntas. la voce in festa e canto, la vita intera e canto. Les avant je chante, la vie entière je chante. Por chi mi occulterà, per chi mi ascolterà. Per chi mi ascolterà, io canto. Mi occulterà. Por chi mi occulterà. Laura Pausini, essa mulher realmente eu gosto dela. Nossa senhora, gosto mesmo. Enfim, bom, falamos já de bastante coisa, né? Domingo não deveria estar aqui. Vou falar de muita coisa de novo durante a semana. Mas eu realmente falei aquilo que penso, aquilo que conversei com o padre hoje, meu amigo, que aliás, enfim, não é segredo para ninguém, assim, que eu gosto de homem e mulher, então é de boa, tranquilo, feliz, então, só que claro, sem nunca invadir o espaço de ninguém, isso jamais, em tempo algum, aliás, isso não se faz, invasão de privacidade não se faz. Até por isso que eu reclamo quando vocês mandam mensagem para cá
ou mensagem, ou Instagram, lá direto no Instagram, os 29 mil que me seguem no Instagram, que às vezes tem lá nos directs. Nossa, olha, descobri isso do cara, descobri aquilo do outro cara. Não me interessa, não me interessa. E cada vez me interessa menos. Por quê? A gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo que a gente é livre. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Eu sou livre para fazer aquilo que gosto. Você é livre para fazer aquilo que gosta. Então não adianta, né? Assim, umas coisas absurdas. Não adianta ficar mandando mensagem para cá, falando coisa que nem agora. Logo vão descobrir coisa do Gabriel. Pode ter certeza. Tenho certeza matemática e absoluta. Que ontem eu falei, aliás, nem vi, enfim, anteontem, enfim. Quando descobri que quem falava quem falava para o Gabriel, quem de repente fala para o Gabriel, ou quem de repente pode ter exposto algo ao Gabriel, não foi os caras lá da academia, os dois da academia que eu já falei. E aí é que tá. E aí, assim, eu às vezes vou no impulso, porque eu não sei quem ouve isso aqui, e aí eu não sei, eu não vou saber ao certo quem é quem e do que eu tô falando. Vocês mandam as coisas pra cá e eu às vezes testo pra ver, porque nem eu testei o celular, aqui não é segredo pra ninguém. Me mandaram aqui os dados, nossa, olha, o lixo, quando era o lixo mora tal, não sei aonde, olha, esse é o celular do lixo. E aí os dados, eu não fui vasculhar o endereço, não vou, não me interessa, de coração, não me interessa. Se a pessoa não me passa, não me interessa. Eu não vou buscar. Os meus valores são inegociáveis, são irrenunciáveis. Então, eu não tenho por que invadir a vida de ninguém. Muito bem. E por que eu digo isso? Porque eu vi o celular, eu anotei o celular para entrar no WhatsApp e ver se era realmente isso, se estavam falando a verdade. E realmente estavam. Como também, depois de um tempo, eu falei aqui, isso já faz 1 ano e meio ou 2, enfim. Aí falei aqui, deixei isso aqui claro, muito bem claro. Não me interessa, não sei quem e tal. Eu falei aqui, por exemplo, o Yuri acha um cara bonito, um cara de presença e tal, legal. E aí, muito tranquilamente veio, depois de 1 mês e meio que eu falei isso, já veio, nossa, olha, você pode conseguir o lugar onde o Yuri mora, não sei o que, o telefone, o endereço e tal, vamos combinar. Eu não vou atrás de ninguém. E, de novo, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Pelo simples motivo que eu não fui buscar, não fui vasculhar se é certo, se não é certo, se mandaram, se não mandaram, se é, se não é, se deixou de ser. Então, assim, lógico, eu vi o celular, peguei o celular para ver, disquei não, anotei o número lá para ver no WhatsApp e vi que realmente era o número do Yuri. E eu não sei como é que vocês descobrem isso. Aí você vai falar, você mandou mensagem para eles? Eu vou mandar mensagem para eles? Eu vou ficar correndo atrás? Ah, mas você gostava, não sei o que nem do lixo. Eu quase gostei mesmo muito. Por conta de uma merda que a Patrícia, minha amiga, que ouve isso aqui, e a Patrícia é testemunha, porque ela escuta esse podcast há alguns anos já. E ela é minha amiga desde 2001, final de 2000, começo de 2002, quando a gente começou a faculdade de Direito. Ela é minha amiga e, enfim, ela que me jogou, ela que me empurrou pro lixo, né? Muito bem. E depois, assim, eu não liguei porque o lixo, que nem eu quase caí, eu realmente quase caí. Graças a Deus, Deus é maior, Deus me fez ver que não é isso. E o Yuri eu sempre falei
falei e volto a falar o que eu sempre disse. Sorte de quem tem ele por perto. Quando eu falo isso, eu não estou falando isso porque eu quero ele para mim ou não. Não quero. Aí é que tá, não quero. De academia eu não quero ninguém. E já estou antecipando os idiotas que vão mandar mensagem para cá. Que nem aí que vem o problema de eu não saber quem ouve isso aqui. Por quê? Pelo simples motivo que eu vou... o número lá do celular aqui do podcast não é o meu número particular, é o número do podcast. Eu uso só para o podcast. Está aí à disposição de todo mundo no meu avatar e também nos links e também no link oficial aqui. Você pode entrar no podcast do fabiotv.com.br e você vai ver, você vai perceber, você vai ver que tem o meu número de celular lá. Não adianta ligar que eu não vou ficar atendendo, assim, não atendo ligação assim. Ah, mas sabe, o número tá lá, eu vou mandar o WhatsApp. O WhatsApp o povo manda e eu vejo. Ah, mas Fábio, tem o SMS. SMS, por incrível que pareça, o povo manda. E sim, eu vejo. Eis a questão. Enfim, falei já muito hoje. Nossa, eu não ia nem vir. E quando vim, eu já venho para falar um monte. Mas não é para deixar tudo claro como vai ser a partir de hoje e de hoje para frente aqui no podcast, enfim, aqui em todas as redes, no YouTube, Twitch, onde for. Vocês vão entender muito bem que eu sou canceriano sim, eu vivo o sentimento sim. Eu sei o que eu quero viver da minha vida, eu sei. Isso eu tenho certeza do que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. Não posso. Mas posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. E isso, teimosamente, eu procuro, mas agora na paz de Nosso Senhor. Por quê? Porque já teve um tempo lá atrás na vida que eu, enquanto canceriano, eu dizia, não, eu quero namorar, eu preciso namorar, eu quero ter um cara pra mim, quero ter uma menina pra mim, quero poder viver um para um e o outro pro um, e um pro outro e o outro pro um, e juntos a gente vai construir uma história a dois com fidelidade, visão de futuro e respeito e tal. Como eu vi que isso não rendeu muito lá em 2012, quando eu namorei o Ivan, que eu já falei aqui que ia me trair com o Herbert. E assim, quem é Herbert? Eu não conheci, não sei quem é, graças a Deus, mas eu larguei mão do Ivan, meu ex-namorado, meu ex-namorado de 2012, e dali pra frente eu comecei a enxergar a vida um pouquinho diferente. Até o momento da pandemia do pandemônio. No momento da pandemia do pandemônio, lá em 2020, mais ou menos, eu comecei a fazer o podcast por conta da Patrícia, que me empurrava o lixo. E eu não sabia mais como me expressar, então voltei com o podcast. E aí estou aqui desde então, com esse podcast 2019-2020. Enfim, falei demais, né? Também acho. Mas é bom. Hoje eu vou deixar então tudo devidamente explicadinho para começar amanhã direito, como manda o figurino. Ogni tanto penso a te. È una vita che non ti chiamo, mi chiami
É bem por aí. Resta inascolto. Aliás, é a parte boa da gente estudar, tá vendo? Desde pequenininho, eu já falei aqui 1.800 trilhões de vezes. Eu sou nerd. Eu sempre fui nerd e não tenho vergonha disso. Ah, não gosto de nerd. Não tô pedindo pra ninguém gostar de mim. Quem eu gostaria que gostasse... Nossa, quem eu gostaria que gostasse de mim? Bom, quem eu gostaria que gostasse de mim, vocês já sabem, já conhecem bem, o Gabrielzinho, mas eu não posso obrigar, não posso forçar, não posso exigir, então de boa. Eu sempre, de coração, eu sempre gostei de estudar, até porque, assim, já falei 1.500 vezes, como eu me descobri bissexual, aí eu percebi que eu era um pouquinho diferente, isso desde pequenininho. E aí, para evitar bullying, etc., aliás, eu sempre fui na minha. E, enfim, e aí eu percebi que a vida tem que ser como ela é, e eu gostei de estudar, então me prendi no meu mundo. Me fechei no meu mundo e estudei. E estudei, continuo estudando, tal, muito bem. Ai, vida que segue. Então, assim, aí eu acabo, sei lá, falando alguns idiomas e, enfim, é a vida. Eu gosto realmente de estudar, então, assim, falo italiano, bom, muito bem. Não gosto de ficar falando de mim porque não vem ao caso falar de mim. E por que eu estou dizendo isso? Justamente para completar tudo aquilo que eu já dizia. Ao invés de ficar pensando merda, vamos estudar, vamos brincar, vamos estudar, vamos fazer a vida acontecer de uma maneira feliz e contente. Eu sou nerd. Gosta de mim? Beleza. Não gosta de mim? Beleza, do mesmo jeito. Vou respeitar? Vou respeitar. Todo mundo sempre. Minha obrigação enquanto ser humano, enquanto cristão, é respeitar a todos da mesma forma. Da mesma forma que não me interessa se você é homem, mulher, hétero, bi. O respeito é algo que deve existir para todo mundo. E claro que respeitar a todos significa também respeitar dentro de um contexto social. E isso eu já falei 1.500 vezes, vou falar de novo lá na quarta-feira. Por que eu estou dizendo isso já hoje? Justamente para chegar na quarta-feira. Aliás, chegar a partir de amanhã, se eu mudar um pouco o foco da coisa, porque isso aqui vai ao ar também lá na Drops Jurídico, na rádio que eu criei e encabeço, só não vai na madrugada de domingo para segunda. Então tá de boa. Vamos lá. E aí... deixar tudo claro, deixar tudo limpo, deixar tudo verdadeiro, vocês vão perceber que eu vou mudar um pouco o foco, vou mudar um pouco o jeito, e enfim, e é isso, eu acabo falando 15 mil coisas, eu vou para um lado, volto para o outro, mas é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não posso forçar ninguém a gostar de mim, ninguém mesmo. Nem o Gabriel, nem ninguém, nem outras pessoas. E quando eu falo, aí vale a pena, quando eu falo que, assim, como é que eu vou me expressar? Sei lá, quando eu falo, por exemplo, quando eu falo assim de um cara, falar assim, o cara é bonito, sorte de quem tem ele por perto, significa: eu não estou nem aí para a pessoa no sentido amoroso sexual, tá? Eu só acho a pessoa bonita. Até porque todo mundo acha alguém bonito. É simples. O que é bonito para mim pode não ser para você. O que é para você pode não ser para mim. Então, de boa, mas respeitar é de boa. Acho que a única vez na minha existência que eu tive ciúmes de alguém falar, mas também era um desejo possessivo até não querer mais. De quem eu estou falando? Do meu primeiro ex-namorado, o Fábio, meu xará. 1999, namorei com ele
E naquela ocasião ele era loucamente apaixonado pelo Maurício Manieri. Não, Maurício Manieri não. Era esqueci o nome. O do Jota Quest, o Rogério Flauzino. E ele falava quando passava, nossa, é bonito, é não sei o que, é bonito e tal, não sei das quantas. E eu tinha ciúmes. Nossa senhora, era o meu primeiro namoro, era o meu, assim, o primeiro momento da minha existência que eu, sei lá, que eu tava namorando um cara. Eu nunca tinha namorado um cara até então. Então eu morria de ciúmes dele à toa. E à toa. Por quê? Porque ele, enquanto pessoa, ele não estava na mesma intensidade que eu naquele namoro. E muito que bem, acabou virando do jeito que tá e terminamos, enfim, e acabou. E o Flávio, ó, e o Fábio já até morreu. E morreu mesmo, morreu em 2023. E eu descobri por vocês também, o bando, vocês. Por que eu falo isso? Porque vocês me trouxeram a informação, aí sim eu fui buscar. Por quê? Porque até aí eu não sabia e não tinha essa consciência e não sabia mesmo que ele tinha morrido. E, enfim, esse eu fui buscar. Aí, que nem o Luiz, um cara que eu achava gato pra caralho. Era um cara que realmente me dava um tesão do caralho. Também morreu. Esse morreu mesmo. Morreu também. E vocês que me falaram. É aí que tá, eu falo as coisas aqui e muitas vezes a galera manda aquela coisa, olha, liga aqui, faz aqui, sei lá, telefona, como vem, manda WhatsApp, ou manda e-mail, ou vai, manda carta. Que é isso, velho? Eu não vou invadir a vida de ninguém, não vou mesmo. Se tiver que ser, eu vou falar pessoalmente com a pessoa no momento oportuno, ou se surgir o papo, ou se surgir o contato do tipo ficar perto. Você percebe que a pessoa chega perto, você percebe que a pessoa tem uma aproximação, beleza, aí ok. Aí você pode dar o pontapé inicial e vai. Agora por WhatsApp, por telefone, velho, isso é muito invasivo. E-mail ou cartinha, que é isso? Pra mim não vira, pra mim não dá. Nada contra, também nada a favor, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa. Nem com o Gabriel, como também não fiz com o Yuri, como também não fiz com o Lixo, como também não fiz com outros tantos que vocês mandaram pra cá. É só eu falar o nome de alguém bonito, se tiver alguém que conhece, aí mandam coisa. Que coisa. Como vocês são, velho? Às vezes é aí que eu acordo, aí que eu vejo, aí que eu percebo que, sei lá, às vezes eu falo aqui e não sei se a pessoa faz no intuito de ajudar, mas atrapalha. Ao invés de ajudar, atrapalha. Não fica mandando mensagem com dados de pessoas. Não me interessa. Juro por Deus do céu. Não me interessa ninguém de academia, e também não me interessa ninguém que mande mensagem para mim para eu invadir a privacidade de alguém. Não estou para isso, gente. Não estou para isso. Não estou mesmo para isso, do fundo da minha alma. Seja o cara mais lindo do mundo, não estou para isso. Isso porque eu comecei a namorar o Fábio em 1999 por telefone. Lá naquele, era um bate-papo que tinha passava na televisão, ligue 145 e tal. E eu ligava no 145 e tal, começamos a conversar, assim, entrei na sala, comecei a conversar com o povo, apareceu o Fábio do nada e gostou da minha voz lá em 1999.
E aí ele falou, vamos pra VIP? Vamos. Aí, assim, vamos.